Olá, esse é o Clube do Livro Traduzido. Eu, Gisele, e eu, Manu, nos encontramos uma vez por mês aqui em Curitiba para discutir um livro traduzido com a pessoa que traduziu. Os encontros são gravados e aqui compartilhamos uma colagem dessa conversa com vocês, com alguns comentários nossos. Os encontros são na livraria Arte e Letra e de vez em quando você vai notar alguns sons do ambiente. Nesse episódio, por exemplo, teremos alguns barulhos de carro, como sempre, a gente já comentou que a gente grava na parte externa da livraria. E uma coisa que não dá para ouvir, mas é que esse dia estava bastante frio, estávamos no final de julho. Então, como é que funcionam os encontros? Nós começamos fazendo 5 perguntas sobre a tradução do livro, depois abrimos para perguntas e comentários de participantes. Esse é o nosso 4º encontro e conversamos com BRGB sobre Boulder, da escritora catalã Eva Baltazar, publicado pela Dublinense. A tradução foi feita a 4 mãos, entre B e Meretier Hernando Marçal, que é catalã e mora no Brasil. Ela não estava presente porque mora em Florianópolis, onde é professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Vocês vão saber mais quando o B contar sobre essa parceria. Boulder é um livro curto sobre uma paixão e a vida conjugal que a segue. Para começar, ouvimos B lendo um trecho do livro. Na página 21, aqui para quem quiser acompanhar. Pensei muito. Uma psicóloga uruguaia dizia na rádio que o movimento favorece a atividade mental, ou seja, viver em um navio é um arraso. Penso para emparedar os sentimentos. Imagino-os como um rebanho de búfalos ou de zebus se esforçando para atravessar as águas infestadas de carnívoros na minha calma, de tudo aquilo que tinha conseguido neste mundo, um prato após o outro, dentro daquele barco. Não suporto os rebanhos, essa vontade única e demente, essa coisa desproporcional nos olhos, próxima do pânico, quase sacrificial. Tento evitá-los. Não me analiso, penso. Na realidade, me desarmo. O pensamento me liberta como se eu fosse o arco. Aprendo a jogar xadrez com um marinheiro que está obcecado com o jogo. Ganha sempre, mas cada dia demora mais. Também me dedico a atividades estúpidas que requerem atenção máxima, como os doces franceses ou a destilação de marmelo para fazer licor. Me divirto muito engordando e embriagando a tripulação. Não percebo que a vida me leva. Encontrei a onda perfeita e subo nela como se a tivesse domado, como se tudo dependesse de uma sorte que eu mesma distribuo, seguindo o capricho da liberalidade. Meses e meses perfeitos, rutilantes, até que um dia ela me fala que vai embora. Fala chorando, insegura e trêmula como uma criança que não quer pular na água. Cara a cara, sentadas na cama. Estamos no meio da tarde e vai chover. A noite teria sido maravilhosa. Olho suas mãos. Brinca com um dos meus anéis. Não lhe servem, mas frequentemente os desliza até a primeira falange e debocha de mim. Inventa obscenidades que nunca tinha escutado a bordo e arranha minha pele com elas. Detenho-a com uma mão, que desliza pelo seu ventre com um gesto decidido, como quando, no ponto culminante de um concerto, o maestro convida novos instrumentos para entrar. Enxugo suas lágrimas com os polegares. Olho meu peito nu e liso, com a marca recente de uns incisivos e a tatuagem da ilha de Chiloé. Como é que não há sangue escorrendo nesse ponto intensíssimo de dor? Aceitou um emprego em Reykjavik. Uma oportunidade, segundo ela. O quarto gira como se tivesse patas e o drama sensacional interpretado ali o fizesse dançar. Amo-a. Apenas me ocorre uma pessoa que eu poderia matar por ela. Me olha sem pedir isso e eu aceno que sim. Depois a agarro como se quisesse embriagá-la e fazê-la esquecer do amor e de todas as moedas do novo tesouro. Começa a chover. A vida se abre como uma ferida que supura e queima. Se alguém me falar em felicidade, juro que lhe quebro a cara. Como sempre, nossa primeira pergunta é sobre quem é B Traduttori e como chegou nesse livro. As perguntas mais complexas, assim, essa. Quem é você? Para começar. Não, é bacana também porque recentemente estive num programa com o Caetano, a gente falou sobre nossas trajetórias de tradução, inclusive. Agradeço muito pela presença de vocês aqui, gente. Bom dia. Bom, o meu caminho com a tradução, ele especificamente se manifestou mais no final da graduação em estudos literários na Unicamp, porque eu fiz várias disciplinas ali nas áreas de literatura
E o que me interessava realmente era o trânsito entre línguas, nessa mediação cultural, política, ética, quais são as implicações espaciais, temporais que acontecia nesse processo. Na época eu estudava mais o inglês. Eu trabalhei com a Djuna Barnes. O livro das Mulheres Repulsivas era uma pequena plaquetezinha dela, né, um chapbook que eu traduzi na época. Me arrependo de como eu traduzi, mas enfim, experimentos da graduação, né? Djuna Barnes foi uma poeta, escritora, ilustradora e dramaturga estadunidense, além de ter colaborado na manutenção de obras de outras mulheres. Nasceu em 1892 e morreu em 1982. Ficou conhecida na cena literária parisiense entre as décadas de 1920 e 1930, repleta de estadunidenses em Paris, chamada de Geração Perdida. Além de ter uma prolífica produção em jornais e suplementos literários, ficou conhecida em especial pelo segundo romance, Nightwood, que chegou a ser traduzido por Caetano Galindo e publicado pela editora Codex, com o nome de No Bosque da Noite, que hoje em dia só dá para encontrar em sebos. E daí depois eu realmente percebi que eu gostava de discutir essas questões. Daí depois eu fui fazer um mestrado e doutorado em estudos da tradução, lá na Federal de Santa Catarina, e foi na área que me abriu o mundo, né? Porque assim, as federais, elas têm essa coisa, especialmente em algumas cidades do Brasil, de juntar gente do Brasil inteiro, assim. Eu tinha colegas do interior da Bahia, de Belém, assim, de Fortaleza, mas principalmente porque o programa da tradução lá tem bolsa para praticamente todo mundo. E é isso que também me moveu na época, né? Falei, não, eu vou para onde eu puder estudar com bolsa. Então foi uma oportunidade muito rica de conhecer perspectivas, e dentro delas também as feministas, que eu vou dizer que o meu caminho com a tradução está inextricavelmente ligado com os feminismos, né? Porque também, Manu, né? Primeira tradução e livro que fizemos, né, o Bashback, Ultraviolência Queer, com a Julia Reis. Bashback, Ultraviolência Queer, é uma coletânea de textos escritos por um grupo de queers anarquistas dos Estados Unidos, preocupados em práticas libertárias. Foi traduzido por eu e Julia Reis, sob o nome de Pontes Outras, nome do projeto de tradução que mantivemos entre 2017 e 2023. E foi editado pela N-U Edições, em parceria com a Crocodilo. Já mostrando como a tradução é entendida como um trabalho de parceria, de coletividade, né? Diferentemente de algumas pessoas que entram na tradução e entendem a tradução como esse ofício muito solitário, para mim já começou na coletividade. E para mim isso tem tudo a ver com o movimento político, com feminismos. Na época que eu ainda me entendia com outro gênero, né? Mas enfim, tudo faz parte também da travessia, né? Então, assim, quando eu vou falar de mim como tradutor, eu não consigo não falar das minhas amigas. Porque a gente se fez juntos, de verdade, assim. Tanto em trocas e aprendizados, porque também o aprender de fazer na tradução foi coletivo, do tipo, isso aqui, vamos comentar entre nós, né? E aprendendo juntos. E chegar no catalão, que é o que me faz chegar no Boulder, também foi através disso. Porque como eu estava contando nessa conversa recente, assim que eu entrei na UFSC, no mestrado, eu estava trabalhando com a Anne Sexton, eu traduzi o Terrível Remar Rumo a Deus. E daí tinha esse grupo, a gente deu muita sorte também, que era uma galera muito agitada que estava lá, que era a Nailane Matos, que é uma pessoa muito aguerrida e, tipo, continua sendo até hoje. Eu admiro muito ela. Bom, mas não conhece, sabe a figura. Nailane Matos é professora da Universidade Federal de Rondônia e sua tese, intitulada Estudos Feministas da Tradução no Brasil, Percursos Históricos, Teóricos e Metodológicos na Produção Científica Nacional entre 1990 e 2020, ganhou o Prêmio CAPES de tese na área de Linguística e Literatura. E ela estava lá querendo juntar o pessoal da tradução que estava trabalhando com literatura feminista ou de mulheres, escrita, né? Daí a gente se juntou, fez o GFLIT, o Grupo de Estudos Feministas na Literatura e na Tradução, foi lá que conhecemos Manu, porque a gente fez um colóquio que juntou galera de alguns estados, tivemos sorte até de sair de Floripa e chamar a gente de Curitiba, né? Daí nisso, fomos nos juntando, e nisso também conheci a Mary Chey Hernando Marçal, que é professora lá da UFSC, que já faz algum bom tempo, que é catalã, residente no Brasil já, acho que mais de 10 anos, com certeza. E a gente teve uma amiga em comum, que é Mary Ann Morken, que também foi orientada dela, que falou, nossa, você está trabalhando com essas teorias feministas, e eu me interessei por uma autora, a Maria Mercê Marçal, uma poeta, assim, gente, maravilhosa. Que quando eu conheci a poesia dela, eu falei, eu preciso aprender catalão para traduzir essa poeta. Tipo, preciso, assim, encasquetei, assim. E a partir disso, de me interessar pela Maria Mercê Marçal,
A Annie Warken percebeu, olha, você quer, eu conheço a Mary Chey, daí ligou a gente se conheceu, fez um pequeno testinho de tradução entre a gente, deu certo, e isso foi o começo de uma longa parceria. Foi uma longa resposta para dizer como cheguei até o Boulder, porque daí é isso, a gente começou a traduzir literatura catalã, que a gente sabe que quase ninguém traduz. Assim, tem algumas pessoas, mas é bem pouco. Assim, até cadastrado lá no banco de dados do Traducat, do Instituto Ramon Llull, são 3 ou 4 pessoas, sendo que 2 é Mary Chey. Então a gente ficou, a Dublinense chamou a gente para traduzir primeiro com a Marta Oriols, Aprender a Falar com as Plantas, e depois o Doce Introdução ao Caos, mas daí a Eva Baltazar chegou logo depois e aí estamos aí. E é uma tríade, né? Vocês já estão lançando o segundo. Isso. Agora chegou, porque a Dublinense ela começou a fazer agora pacotes de estação, assim, né? Tipo, a coleção de inverno, e aí dentro da coleção de inverno tá o Permafrost, que é o próximo livro dessa tríade. Mas que, assim, eles não têm muito, nenhuma continuidade. O que tem em comum sempre, que é uma protagonista que entendemos pela flexão que é uma mulher, mas que rompe estereótipos de gênero de várias maneiras, e que tem também sexualidades dissidentes, né? E são personagens provocadoras, sempre pouco convencionais. A Eva, a gente vai entrar nisso em breve, X-rated às vezes, inclusive vamos cuidar aqui. Mas é uma tríade de livros provocadores, sempre curtos. Como diz a sinopse no site da Dublinense, Boulder é uma rocha em alto mar. Não sabemos o nome da protagonista, mas é assim que sua amante e posterior esposa a chama. O livro ficou famoso por ser finalista do International Booker Prize, com tradução para o inglês da Júlia Sanches, que também é brasileira. Bom, Boulder é uma pessoa do movimento e das viagens, porém, quando conhece Sansa, é arrebatada pela paixão e topa ir para Reykjavik, na Islândia, para ter uma vida conjugal padrão, incluindo a parentalidade. O livro é uma descrição bastante direta de como a protagonista enxerga essa nova vida diante do desejo, das aversões e também do conforto. Boulder tem uma protagonista e a gente não sabe bem o nome dela. Boulder é o nome que a amante, a companheira, dá pra ela por não identificar o nome dela como dela, assim. E é esse nome que a gente tem, né? Então a gente parece que já tem essa lente. E como o trecho que você leu, né, B, tem ela tá no barco, tá no mar, tá isolada nesse barco, flutuando ali. E eu acho muito interessante que o livro se passa em parte na Patagônia, em parte na Islândia, que são esses lugares com naturezas muito específicas e relativamente próximas de estilo de natureza, mas distantes geograficamente, né? Sim. Isso me marcou muito na leitura. Enfim, essas duas mulheres se encontram, se conhecem, vão morar juntas. Boulder muda muito o seu estilo de vida para se encaixar na vida da Sansa. Sansa decide ser mãe, o que choca muito Boulder, e cria a partir disso a trama. B, você comentou sobre... Legal que você vai criando uma linha para as perguntas que a gente organizou, amei. Você cria essa linha da importância de traduzir junto, né? Que é uma coisa que a gente há anos está sempre conversando, que a gente está sempre traduzindo junto, né? Nem que seja perguntando por mensagem, assim, olha, eu tô tentando resolver um negócio aqui. Sim, mas a gente queria entrar mesmo na tua parceria com a Mary Chey. Para você comentar como que essa parceria surge de fato, vamos traduzir juntos, principalmente quando vocês decidem traduzir a Marie Mercé, juntar na pergunta também como foi sei que vocês levaram anos traduzindo e aí depois ser finalista do Jabuti de tradução. Acho que isso foi muito importante. E também como é que é a rotina de vocês traduzindo. Eu sei que você especialmente é uma pessoa com rotina, que é muito importante para ti, a rotina. Mas como é que essa rotina, as pessoas sempre perguntam, né? Como é que traduzem 2 pessoas, ou em 3, ou em 4? Não dá pane no sistema, as pessoas não brigam. E aí quando a gente fala assim, gente, não é bem assim, né? Mas enfim, eu sei que a gente já teve parceria, a gente já traduziu junto, né? Sim. Mas enfim, então comenta isso sobre a tua parceria com a Mary Chey, uma parceria que tá dando certo há vários anos, e, enfim, isso tudo de fazer junto, inclusive... né, ser finalista do Jabuti junto, né? Sim. Nossa. Ai, graças, mano. Eu fico muito feliz, assim, com essa parceria, porque, como tu disse, nem sempre dá liga, né? Às vezes as pessoas têm ritmos diferentes, dinâmicas diferentes, não se comunicam bem, e uma das coisas que eu acho que o que mais
funciona entre a gente aprendeu a, embora sejamos pessoas muito diferentes de personalidade mesmo, a gente consegue justamente encontrar um equilíbrio, onde às vezes eu peso a mão, ela suaviza, onde eu suavizo, ela pesa a mão, e a gente vai equilibrando. Mas no começo, né, o primeiro livro que a gente traduziu, De Gelo, da Maria Mercê Marçal, ele é bem longo, a gente levou uns 2 anos traduzindo, acho que foi entre 2017 e 2019, e como eram poemas curtos, dava para assim, cada um fazer a sua versão, e a gente depois fazia reuniões, a maior parte das vezes por Skype, porque questões de rotina, né? Eu na época estava no mestrado, indo pro doutorado, e Meritxell é professora da UFSC, então vocês que são profs sabem. E também mãe solo, então muitas demandas, isso tudo precisa entrar em conta, né? Então a gente fazia reuniões a hora que dava para poder contrastar os poemas, e a gente fez isso, por isso que demorou bastante tempo, né? 2 anos para fazer esse ajuste fino, a gente ficava horas, às vezes em 5 poemas, tipo 3 horas em 5 poemas. Mas eu percebia também que era difícil também para Meritxell, até hoje não é fácil, mas eu percebo que ela gosta muito da oportunidade de trabalhar com a literatura da terra dela, de autoras que ela admira, sabe? A Maria Mercê Marçal foi uma poeta de referência para ela desde a juventude, então eu percebi que ela ficou ali muito emocionada de poder ter esse trabalho, e eu aprendendo junto com isso, né? Porque o catalão, eu, óbvio, do nada comecei a estudar ali, né? O bom que o Instituto Ramon Llull, que ele é responsável pela difusão da cultura catalã em todos, tipo, tem muito dinheiro ali, gente, sério. Catalunha tem dinheiro. Isso ajuda muito, porque tem bolsas, residências, depois a gente entra nesse assunto. E daí conseguem financiar todas as traduções que são lançadas. No Brasil, quase todos eles, vocês vão ver, acho que aqui, não sei se vai estar aqui no livro. Tem na ficha. Deve estar na ficha o logo, eu acho, em algum lugar. Aqui. Isso, pronto. Sempre que tem esse logo é porque é financiado com alguma parte do processo, ou todo o processo, às vezes é dinheiro do Instituto. Então, assim, a gente foi, nesse primeiro momento, né, com o livro de poemas, deu para traduzir assim, mas quando a gente entrou na prosa, não dava para, tipo, as 2 pessoas traduzirem o livro inteiro e depois confrontar, porque era inviável, né? Então, a gente começou a criar ritmos, às vezes. No primeiro momento, ou a Meritxell fazia uma primeira versão e eu ia moldando, mas depois ficou impossível manter isso, porque é justamente muita demanda. Então eu costumo fazer uma primeira tradução, que daí ela vai mexendo. E a gente vai mexendo junto. Isso, tipo, às vezes eu faço uma sugestão, porque é isso, eu não sou falante, né? E ela entende, não, essa palavra eu não uso, cotidiano tem outra terminologia, nesse momento é esse termo. Entre outras coisinhas. No começo eu percebia que eu errava bem mais, agora já melhorei bastante, assim, sabe? Isso também tem isso de um aprendizado, a Meritxell se dispôs, assim, a gente foi trocando muito para ter essa possibilidade de feitura juntos, então é uma parceria que eu tenho a agradecer, assim, e hoje em dia conseguimos fazer esses livros acontecerem. Esse último que a gente traduziu, ele é tipo grande, bem grande mesmo, assim, então foi um empenho, mas a gente tem conseguido, porque a gente teve um retorno de preparação em uma semana. Eu via notas de comentários da Meritxell tipo 5 da manhã. Eu fiquei, gente... E vocês usam tipo um arquivo online, um Google Drive, assim? Depende, assim. O Drive é melhor para preparação, porque vocês sabem bem que vira aquele caos, né? Ainda mais porque foi preparado por 3 pessoas. Que também é uma dificuldade, trabalhar com catalão, e quem trabalha com línguas outras, às vezes tem que ter um olhar de várias pessoas, porque nem todas conhecem aquela língua, mas são preparadoras de uma língua próxima. Então, assim, a Meritxell nem tem um computador para poder dar conta. A gente teve que botar no Drive, porque senão o computador travava e não ligava mais. Assim. Eram 6.000 marcas no livro, então assim, sem condições. Então a gente costuma ter, quando está entre nós, eu mando um arquivo, ela pega, a gente vai usando o painel de revisão, mas quando vai para preparação é Drive mesmo, porque não tem computador que aguente a quantidade de marcas. Entre setembro e outubro de 2023, B participou da residência de tradução oferecida anualmente pelo Instituto Ramon Llull, em Barcelona. Ele estava lá para traduzir a Eva e acabou encontrando outras pessoas que também estavam traduzindo a autora. Perguntamos para ele como foi essa experiência. O Instituto ele oferece residências para você ficar lá junto à Universidade de Barcelona, que é um campus longe do centro, assim, ele fica numa região que de trem demora uns 40 minutos para você ficar, a universidade fica toda por lá, e poderia se pleitear de 2 semanas a 6 semanas. Eu falei, vamos ficar 4 semanas, e de fato eu me dediquei plenamente ao livro, e eu tive a oportunidade de conhecer a tradutora para o holandês da Eva.
Então foi muito bacana que a gente trocou umas ideias. Eu até falei, o que você tá achando do livro? Assim, porque traz umas sensações difíceis, assim, lendo. Em algumas passagens que eu até me incomodei um pouco, porque eu fiquei, nossa, isso aqui, para uma pessoa que lê no Brasil, é muito diferente de uma pessoa europeia lendo. Sabe, sensibilidade com certos assuntos dentro do livro, assim. Então foi bom pra gente trocar com, no caso, a língua intermediária entre nós foi o espanhol, infelizmente, porque aptidões de tradução, gente, ainda mais como pessoa no espectro autista, eu sempre falo, ser capaz de traduzir e de ler, não necessariamente falar e escrever. No meu caso específico, fala, porque falar já em público é uma dificuldade às vezes, falar com pessoas que eu não conheço. Então, nesse momento, o espanhol é uma língua que eu tenho um pouquinho mais de traquejo para poder fazer as mediações. Óbvio que eu fiquei na minha cabeça com isso, mas deu para curtir esse período e me dedicar. E eu fui lá também conhecer literatura LGBT. Eu fui em todas as livrariazinhas de rua que tinham, porque lá tem muita coisa, né? Barcelona é uma cidade pulsante de cultura queer, de cultura dissidente, então foi bacana para também ver, tentar, quem são os referenciais aqui? Ainda que a Eva não circule por eles, ela mora num bairro bem longe de família, assim. É tipo, tá no canto dela, meio antissocial, assim. Mas enfim, foi um pouco essa sensação que eu tive de poder me dedicar no IFATMO, que é o Instituto, ele banca a ida e te oferece um espaço para ficar. Então, assim, eu acho muito maravilhoso a oportunidade como essa. Você conheceu a Eva lá, não? Por pouco, é porque duas pessoas antissociais para se conhecer, a gente até trocou o WhatsApp, assim, mas ela não deu, eu fiquei, que bom que não deu na realidade. Não, seria ótimo conversar com ela, mas eu não estava preparado para isso. Então a gente tem contato, na toa que teve processos da tradução de outro livro dela que a gente trocou ideia com ela. Do tipo, a gente queria mudar isso aqui, tudo bem? E ela falou, pode mudar. E daí eu fiquei, bom. Eu li uma entrevista com a tradutora Júlia Sanches em que ela comenta sobre algumas dificuldades de tradução para o inglês e cita um sextoy. No português brasileiro, B usou o termo cintaralha. Como eu já havia trabalhado com Elo em outra tradução que exigiu muita pesquisa e adaptação, o Bashback, pedi para Elo falar um pouco mais sobre essa escolha. É ótimo, porque a Eva, ela tem um vocabulário muito poético, para quem leu ou quem vai ler, ela veio da poesia na realidade, né? Ela é uma autora já reconhecida na Catalunha como poeta e ela começou a fazer esse giro para narrativa recentemente. E eu acho que assim, ela foi traduzida para o português brasileiro principalmente por causa do Booker. Porque eu acho que a literatura catalã, ela de certa forma precisa de uma legitimação, infelizmente, ou no mercado editorial anglófono, ou na própria Espanha. Porque a gente sabe que, né, escrever em catalão ainda hoje dificulta muito a leitura para muitos públicos e dentro da própria Espanha mesmo. Então, assim, ela tem, ao mesmo tempo que usa essas palavras de uma preciosidade, até raridade, muitas vezes eu ficava, nossa, ele tinha falado para mim, até no catalão essa palavra é rara. Até lá aqui na nossa língua essa construção é esquisita, entendeu? Então muitas vezes a gente teve que falar, isso é da tradução ou é da língua? Então por isso que era importante ter as duas pessoas ali em diálogo, sabe? Porque ter esse traquejo, só uma pessoa realmente muito versada, assim, que poderia fazer sozinho. Mas ao mesmo tempo ela bota ela assim, caralho. Tipo, pra mim foi uma felicidade imensa poder fazer isso. Você lembrou, né, do Bashback? A gente pega muitos referenciais pop hoje em dia, né? Pose. Pegar séries, né, conteúdo audiovisual ajuda muito em traduções desse tipo. E vocês perguntaram da questão da revisão, né? Principalmente a gente trabalha com a Samla Borges, que é uma das principais preparadoras e revisoras dentro da Dublinense, e de fato a gente percebe que a orientação que ela tem e que ajuda é pela fluidez. Só que num texto como o da Eva, isso às vezes trouxe um pouco de impasse, porque a Eva traz imagens meio absurdas às vezes, assim, que tipo, é isso, é uma coisa esquisita que ela tá criando. Não é uma metáfora que não foi bem traduzida. É exatamente aquilo que ela está dizendo. Então, às vezes na preparação a gente tinha que dialogar bastante, porque a preparação vai perceber, isso aqui tá destoando um pouco, tá esquisito. Não, é isso mesmo. Então, teve um pouquinho de trabalho conjunto, mas assim, o que é bom da Dublinense é que os textos vão e voltam várias vezes. Então, assim, a gente, diferente de algumas editoras que nem dão retorno de preparação, né? A gente sabe que tem algumas que fazem isso só depois, quando você pega o livro impresso, que você vê, minha tradução ficou assim. Nesse caso, não. A gente teve idas e voltas algumas vezes, assim. Por mais cansativo que seja, porque pensem, a gente já traduz junto. Na preparação, eu e Meritei temos que ler. Então, duas pessoas vão ter que ler o texto todas as vezes e opinar em todas as questões. Então, é trabalhoso.
Mas o bom é que a dublinense é muito flexível com a gente. A gente tem prazos bem longos, bem tranquilos. Que nem a Eva, sabia que eram 3 livros ao longo de vários anos. Então falou, vamos pegar um prazo longo para dar tempo para Mary Chey, como professora também dá conta, e eu também vou encaixando. Então assim, a gente agradece que a dublinense foi super acolhedora conosco nessa questão de tempos. Porque se não fosse isso, ou prazo de editoras grandes que dão tipo uma semana para 6 mil marcas, nada contra, eu entendo que o processo é esse, mas pra gente é difícil. Por conta da disputa cultural e política que acontece na Espanha e no nível da Europa também, de apagar as línguas ditas minoritárias como o catalão, o basco e o galego, por exemplo, perguntamos para B como é traduzir de uma língua com tantas questões culturais e políticas envolvidas. A história das línguas dentro do território espanhol, ela é marcada pela ditadura franquista, né? Porque durante a ditadura na Espanha, suprimiu-se o uso. Não podia falar catalão, não podia falar basco, não podia falar galego. A língua oficial era o espanhol. Então, pensa, é um colonialismo interno, ainda que dentro do próprio contexto europeu, mas é uma forma de colonialismo e imperialismo ali. Então, assim, o catalão, ele passou por muitos... Eu não vou falar a história do catalão, porque eu não vou saber dizer muito, mas essa parte mais recente, pelo menos eu conheço. E como depois da ditadura, né, teve um empenho ainda maior para se valorizar o uso. Eu acho que o Instituto, né, Ramon Llull, ele tem esse papel fundamental de fortalecer a literatura catalã, a arte catalã. E assim, é uma língua que algumas pessoas no Brasil conhecem por causa daquela série Merli. Não sei se vocês lembram daquela série Merli, que acho que foi a única produção audiovisual que a gente teve mais acessível que se falava catalão, e algumas pessoas ficaram sabendo por lá. Justamente sendo essa língua que tem poucas pessoas falantes, mas que defendem muito a sua cultura, o próprio Instituto tem material didático, caso você queira aprender. E foi por lá que eu comecei também, tipo uma apostilinha, bem coisinha assim, tipo, não é Duolingo, mas é um pouco melhor, assim. Então também tem esse material todo dedicado a favorecer quem quer aprender. Coisa que a gente sabe que muitas literaturas minorizadas não têm. A partir daqui, o assunto do catalão como uma língua considerada minoritária despertou o interesse de várias pessoas, e B fala mais um pouco sobre isso. Assim, muito na miúda, dentro de casa, as pessoas falavam, dentro de família. Só, acho que dentro da própria família. Mas, tipo, por exemplo, alguém visita outra pessoa, às vezes não conseguia. Mas a Maria Mercè Marçal, ela foi militante catalanista. Então ela foi uma pessoa que reivindicava isso, e inclusive ela fala que a relação dela com a poesia catalã se deu muito por essa linguagem da casa, porque fora não tinha. Então eu acho que tinha as brechas, assim como dentro de qualquer contexto ditatorial, né? Sempre tem as resistências internas. Mas a importância dessas autorias se escrever em catalão, né? Sim. E aí o americano, o estadunidense, outras línguas vão ter que traduzir, vão ter que arrumar uma pessoa que traduz daquela língua para aquilo, né? Porque é isso. A gente sabe que tem muitos autores e autoras ao redor do mundo que se escreviam em suas línguas locais e depois se autotraduziam, né? O Thiongo, que morreu recentemente, fazia isso, né? Ngugi wa Thiong'o foi escritor, dramaturgo e professor queniano, nascido em 1938 e morto em 2025. Foi cotado inúmeras vezes para o Nobel. Aqui no Brasil foram traduzidos 2 de seus romances, com destaque para Um Grão de Trigo, com tradução de Roberto Grey pela editora Alfaguara. Eu citei ele porque chegou a se autotraduzir do inglês para a sua língua materna, o Gikuyu, e defendia a bilateralidade da tradução, ou seja, que os livros sejam traduzidos para línguas hegemônicas, mas que também existam traduções para línguas consideradas minoritárias. Não por acaso, acabou de sair no Brasil, também pela editora dublinense, com tradução de Hilton Lima, o livro Descolonizando a Mente, do mesmo autor, que leva o subtítulo A Política Linguística na Literatura Africana, que discute justamente a colonização da língua. Então, outras e outros fazem isso. A gente sempre encontra um monte de gente que escreve em português, que quer muito traduzir para o inglês, para poder ser lead, e ir para uma agência e tal. E eu acho esse caminho muito interessante. Ela escreve, outras escrevem em catalão. Sim. E aí, se o mundo quiser ler e quiser premiar, vai ter que ser por via da tradução. Né? Eu acho que isso é uma forma também de... A gente abriu então a conversa para o público. Quem perguntou primeiro foi a Carolina Moreira, que está entre as participantes mais assíduas do clube. Então, na hora que vocês no encontro passado falaram, né, que a escritora era catalã, na hora eu pensei, caramba, onde que eles acharam alguém que traduz? Nem pensei que era de Curitiba, né? Onde que elas acharam alguém? E depois, quando eu fui ler o livro e tal,
eu pensei, mas será que é do catalão? Não deve ser, né? E como o título não dá muita pista, né? Eu falei, não, eu acho que é do espanhol. Eu já estava meio convencida que era do espanhol, porque realmente é difícil, né, achar alguém que traduza, por mais que a língua seja um pouco mais fácil do que o basco, né? Mas mesmo assim, né, é difícil. Essa pergunta é bacana, porque na realidade tem um histórico de traduções catalãs que foram feitas via espanhol de anos atrás. Eu acho que a Mercè Rodoreda tem que foram traduzidos via espanhol. Daí eu fiquei, na Meriti fica assim, fica tipo, respeita a minha cultura. E tá certa ela, tá certíssima, com certeza. Ainda mais com esse histórico, né, de violência ditatorial que inibia as culturas, né. Então, mais a questão do título, né, por que ele não dá essa pista, né. Foi uma escolha da própria autora colocar como Boulder, né, pensando que essa narradora é uma pessoa que ela não quer se encaixar em nenhum lugar. Na Patagônia é muito comum essas pedras que, por conta das glaciações, elas estavam num lugar e depois, por conta desses movimentos de degelo, foram para lá em qualquer outro lugar. Então você vê, é uma rocha imensa num lugar que não faz o menor sentido. Esses são os boulders. E o pessoal chama também de boulder nesses contextos. Então são essas rochas solitárias, isoladas. Então, como a palavra tem esse uso muito comum já na geologia, e a narradora é essa pessoa que não quer se encaixar no modelo de família, não quer se encaixar no modelo de sociedade, ela prefere estar nos barcos, sempre à deriva, né? Então por isso que ela escolheu manter a palavra boulder como inclusive o nome que é atribuído a ela também. Tem tradução de boulder para o espanhol, tem para o catalão, tem para o português, mas eu acho que foi uma escolha também de um nome que não é de uma língua que elas falam. Também de ter essa coisa de uma estrangeiria, de uma coisa que não quer entrar na própria língua, né? Porque essa narradora não quer se encaixar em nenhum lugar. Então acho que foi por aí que passou essa Até escolha. porque elas não falam a mesma língua, né? Uhum. Exatamente. Eu fiquei na dúvida, não sei se já pode falar alguma coisa do livro. Eu fiquei na dúvida de onde que ela era, porque não fala nada do passado dela. Aí ela dá umas pistas lá que ela tá no Chile, aí você, não, beleza, tá no Chile. Fala espanhol, a gente entende que a língua materna dela é o espanhol, mas não dá pra saber se ela, pelo menos eu não cheguei a essa conclusão, se ela é chilena ou se ela é de outro lugar, porque tem uma hora que ela fala Barcelona lá, Sim, não sei o quê, mas eu não consegui chegar à conclusão de onde que ela é, só que a língua materna dela é espanhol, só isso. Mas eu acho que a intenção da narrativa é essa, é tipo dizer que não é alguém que pertence. Não tem uma terra de referência, um lugar de referência, uma pessoa de referência, uma família, uma estrutura. Não, é alguém que rompe sempre e tenta se encaixar e você vê que dá errado. A narrativa toda é mostrar como dá errado essa pessoa tentar se encaixar nos modelos que não cabem. A pergunta agora é de Sandra Struparo, que é professora e também tradutora. Eu queria te dar parabéns pela tradução, antes de qualquer coisa. Eu não olhei o original, mesmo se eu pudesse, eu jamais ia ficar fazendo comparações, mas o texto é muito legal de ler, o texto funciona. E frases curtas, tem coisas que me incomodam muito no texto, mas não são tuas, são... da autora. Eu tenho várias implicações com o texto, mas enfim, essa é outra história. Mas eu queria te perguntar uma coisa, assim, como quem criou o texto em português. Você criou o texto em português. Agora vamos para camadas... eu só queria dizer antes, a Samsa, ela é geóloga. É por isso que ela escolhe esse nome. Ela vai escolher, né? Então tem uma razão. Falta falar isso. Sim. O que eu ia falar era justamente de camadas geológicas de formação, né? Eu venho de um tempo muito distante, onde a gente ainda, lá no começo da minha graduação, a gente ainda discutia características específicas de linguagem feminina. Quer dizer, nos anos 80, eu não estava na faculdade ainda, mas estava no finalzinho. A questão era, textos escritos por mulheres têm alguma característica específica de linguagem que diferencia, né, esses textos dos escritos por homens? Os homens todos achavam ridículo, a maioria das mulheres também achava essa discussão ridícula, mas ela rendeu crítica. Ana Cristina César, muita gente entrou nisso, e eu não acho nem ruim nem bom, eu acho que é uma questão de fortuna crítica, né?
E aí, só que essa coisa acabou se diluindo no tempo, até porque eu acho que o volume de textos escritos por mulheres aumentou muito, a variedade de registros desses textos também aumentou, e isso deixou de ser uma questão premente, talvez, né? Mas a literatura queer pode estar nesse momento também. Eu queria saber se isso passou pela tua cabeça, como é que se lidou, assim, né? Queria que você falasse um pouco do assunto, porque o texto é diferente. Sim. Né? Ele tem particularidades que são, e no teu texto, ficaram muito adequadas para a personagem narradora. Porque podia não ficar, né? Podia dar errado também, em português. Mas eu, pessoalmente, eu acho que deu certo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Agradeço muito por todas as palavras. Ai, sim, agradeço muito por todas essas colocações. Então, eu acho que, sim, é um livro muito queer. Realmente, não só pela narrativa, pela forma como é contada, é isso que é bacana também, porque não são só personagens dissidentes, também tem uma escrita diferenciada. Isso é interessante até pegar, porque eu e Meretê, em termos de prosa, né, a gente teve trabalho com a Martha Oriols antes de chegar na Eva, e é radicalmente diferente, porque a Martha quer fazer uma coisa um pouco mais água com açúcar. Sabe, aquela narrativa que flui, gostosa, ainda que o assunto seja difícil, porque em um livro dela ela fala de luto, e lidar com um luto complicado, num outro vai falar sobre a questão de maternidade também, mas por um outro prisma. Mas é uma narrativa que ela não te causa tanto estranhamento, simpático, imagético, é uma coisa que vai. Agora a Eva não. E eu acho que isso também vem muito por conta da poesia, por ter sido poeta antes de ser escritora de romances, assim. Eu acho que ela já vai querer trazer uma outra carga para cada palavrinha que ela escolhe. E é isso que é bacana, a gente comenta dessa transição também, porque a gente traduziu poesia para depois prosa, e perceber como em que momento cada palavra reaparece na narrativa. Porque ela tem palavras muito específicas que não são fluidas do catalão, não são cotidianas, e que elas vão reaparecendo. Então, para mim, isso deixou uma marca muito de uma estranheza. Essa estranheza estava ali dentro do texto. E eu acho que a melhor forma de resolver isso, como a gente tentou fazer, óbvio, teve reconstruções sintáticas, que eu acho que essa é a maior dificuldade sempre em termos de tradução, né? Porque o catalão tem uma cadência e uma estrutura de frases que é bem diferente do português brasileiro. Então isso a gente tentou manter ainda a marca das construções dela, mas numa forma que faça sentido para o português brasileiro. Mas acho que o nosso cuidado com as imagens dela foi o mais importante para conseguir manter esse caráter queer da narrativa. Não, e sobre isso ainda, eu acho que uma coisa que eu fiquei pensando como leitora mesmo, né, assim, como leitora, eu gosto primeiro de ler o livro como leitora, os choques que a gente vai tendo ao longo da narrativa, assim, claro, tem uma série de construções ali, ela faz metáforas com coisas muito caóticas e a gente tá o tempo todo, assim, né, tentando desenhar as coisas que ela constrói, mas justamente também o choque e o modo normal que ela fala de coisas que são muito tabu para você falar, né? Então ela faz uma coisa muito assim de naturalidade. Como eu falei da famosa cena quando ela encontra a esposa, né? Traindo ela. Um jeito inusitado. E aí eu tô lá assim, beleza, eu sei que o fim é iminente, que tá acontecendo, e aí acontece que ela fica... Eu tenho uma amiga, Dani, lá em São Paulo, que ela disse que ela tava lendo no metrô esse livro, e ela falou que quando chegou nessa cena, ela escondeu o livro, assim, olhando pras pessoas. Ela falou assim, cara, era como... E é legal porque a Dani não pesquisa, não é da área de letras, é uma leitora, ela é uma baita leitora. E ela falou, cara, era como se as pessoas soubessem o que eu tava lendo. E eu acho que isso é uma das melhores coisas que todo mundo que traduz e que escreve quer escutar. Ela falou, eu fiquei com vergonha e eu escondi o livro, porque eu tava junto com aquela mulher, olhando a esposa dela. Sim. Né, ali, grávida, então tem vários tabus na cena, vários tabus. Então eu acho que tem isso também, que eu acho que tem a ver com uma escrita dissidente, se pudesse dizer, queer, que é trazer uma naturalidade para coisas que a gente não costuma achar comum, corriqueiro na literatura. Né? Porque a gente conhece um monte de autores e autoras que chocam, e tal, legal. Mas ali parece que, não sei se é porque a gente já tá muito confortável naquela personagem desconfortável, né? A gente já sabe como é que ela é, né?
Sim. Então eu acho que se pudesse dizer alguma coisa queer ali, é meio que essas descrições. Sim. Né? Ela é muito boa, eu falei, ela é muito boa de escrever cenas de sexo, né? Ela é muito boa. As imagens dela são muito As imagens bonitas. dela são muito boas, né? Não é aquela coisa que você fica assim, travado. Gente, escrever sobre sexo é difícil, porque pode ser cafona, tão fácil. Traduzir é difícil. Pode ser cafona, é muito difícil. Não, e por isso que o debate foi muito importante entre eu e Mary Chey, porque o léxico específico do sexo a gente teve que conversar muito bem entre a gente. Muito, muito. A próxima pergunta é da Nilceia Pedra, que também é professora e tradutora. Obrigada. Obrigada também a Mary Chey, que é uma pessoa muito especial, né? Sim. Que a gente gosta muito. Eu li o Doce Introdução ao Caos e o Boulder. E a construção que vocês fazem linguística é muito diferente. Então, assim, você disse pra gente que o outro é muito mais água com açúcar, uma narrativa para ir muito mais fluida, mas eu acho que o trabalho que vocês fizeram nesse é muito mais ousado, bacana, assim, como leitora e como alguém que também traz o espanhol sempre nas costas. Então, quando eu li o Doce Introdução, muitas vezes eu via, parecia que o espanhol assombrando, sabe? Na escolha lexical, assim. E aí isso era uma pergunta que eu queria fazer para você, né? A gente está falando muito desse lugar do catalão, de uma narrativa que foi escrita em catalão, mas que vem com essa outra língua colada aí nas costas, que muitas vezes, né? A gente, no caso da Mary Chey, por exemplo, que se criou com esses dois idiomas, em algum momento, ao traduzir para o português, transparece essa herança dessa outra língua. Em algum momento vocês se deram conta disso, perceberam essa presença? Não, como isso aí no processo de vocês, né? Porque a gente está falando desses imperialismos linguísticos também. Sim, né? é o imperialismo. Aparecem, né? Sim. Não, Anissaia, agradeço inclusive pelas suas palavras e Mary Chey sempre fala muito bem de você. E, de fato, na realidade, a pessoa que sempre fala vamos marcar o catalão é ela, porque ela sabe, porque ela tem raiva dessa imposição do espanhol, porque ela viveu justamente essa época de transição, né? Nesse momento que já estava começando a voltar a se falar, mas tinha um estigma muito ainda, né, muito forte ali, bom, acho que talvez a infância, adolescência até ainda pegou isso, mas eu acho que vem muito da própria escrita da Marta. Eu acho que a escrita da Marta é alguém que ainda pega muito, talvez construção sintática, talvez uso lexical mesmo dela, porque a gente sempre se atentou bastante ao texto. A gente não ficou se pautando por espanhol como língua intermediária, não. É o texto, só que daí transparecer isso, eu acho que é desse próprio lugar do catalão ali no meio, né? Porque tem autorias que vão... eu não sei qual que é a trajetória da Marta especificamente, a da Eva eu sei um pouquinho melhor, mas eu acho que ela dialoga um pouquinho mais com isso, talvez para ser mais lida. Não sei, é uma suposição, estou só supondo assim, mas eu acho que isso pelo menos não veio da nossa parte, te diria. Veio muito do texto da própria Marta e que eu acho, que teve até um comentário que foi alguma passagem no texto, até eu anotei aqui, que a Eva usa uma palavra que ela falou, isso aqui é o máximo do catalão, que é a palavra rauch. Ela falou, gente, só uma pessoa que realmente gosta, que é catalã mesmo, que vai usar essa palavra, entendeu? Isso é uma coisa da Eva. Nessa hora, comentamos fora do microfone que existe um café em Curitiba chamado La Raucha. Mas o que é Raucha? Então, força, vigor, várias coisas nesse campo. É uma paixão, impulso, é uma palavra que tem muitas coisas implicadas nela. Né? Daí Mary Chey, ela mesma marcou no texto, na hora de fazer a revisão, daí ela ficou, puxa, que difícil isso aqui, né? E a gente falou, vamos com força, porque naquele contexto era a palavra que cabia mais, assim. Mas até foi uma das coisas que ela usa algumas coisas coloquiais também do catalão, ainda que no meio de palavras mais raras, então eu acho que o texto dela demandou mais a gente, e isso fez a gente colocar esse catalão em jogo, e a Marta talvez tentou se aproximar mais desse outro referencial que está ali colado. Eu acho, em suposições. Caetano Galindo é tradutor, escritor e professor da Universidade Federal do Paraná, conhecido por traduzir Ulisses, de James Joyce, também traduziu Ella Smith, Bob Dylan, entre outros. Você deve ter ouvido falar dele recentemente por conta do livro Latim em Pó, que saiu pela Companhia das Letras.
Bom, primeiro eu tenho que dizer que eu tinha que correr no banheiro, não era um protesto. Segundo, que eu quero ficar segurando o microfone igual a Gisele, assim, que eu achei anti-tiktoker. Porque assim fica... Ai, é muito... Achei mó legal. Bom, primeiro, obrigado pela... Eu gosto muito de te ouvir falar, fui especialmente feliz de te ouvir falar sobre o processo, eu gostei da tradução. A gente já tá virando partner nessa história de falar de tradução, mas em 3D é mais legal, né? Sim, achei com bacana. certeza. Muitos parabéns por tudo. Eu acho que você podia, se você quiser, pôr no teu Lattes que você foi a pessoa que usou cintaralho na tradução, mas eu recomendo que você foi a pessoa que usou o verbo simbrar na tradução, porque simbrar é lindo demais. Eu tive que ir no dicionário, falei, que diabo é isso? Falei, agora eu vou guardar para sempre. E aposto que tem mais usuários de cintaralho, a palavra é coisa, do que usuários de simbrar. Então põe essa no Lattes, que eu achei super bonito. Queria dizer também, já que a gente tá aqui lavando roupa limpa em público, que eu esqueci de comentar aquele dia lá no negócio do Biblion, mas nós temos outra coisa em comum, que é o fato de nós nos envergonharmos da nossa tradução de Junia Barnes lá no passado. Só que a minha no passado é de quando você era bebê, né? A minha é de quase da virada do século, mas tem essa marca, pensar, se pudesse voltar naquilo um dia, seria tão bom. Uma autora tão complicada e que ficam dando na mão dos irresponsáveis que traduzem de jeitos improváveis. Não tenho grandes coisas a acrescentar, eu acho que a conversa já foi muito produtiva, mas eu só queria, assim, nesse espírito, a gente falou do nome Boulder, falou do nome, que é curioso, ela usa 3 nomes desse tipo para os 3 livros, né, 3 palavras muito sim. típicas e meio internacionais, num certo sentido, né? Mas, vocês estavam falando agora da cena climática e tal, e a gente falou da virada da personagem para a maternidade, e eu ando há bastante tempo muito obcecado pela ideia da pistola de Chekhov, né? A ideia da coisa que aparece e diz, eu servirei para alguma coisa no futuro. E assim, o que você faz quando tem uma personagem que se chama Sansa? Num romance, né, que tipo, tava cantado desde a primeira aparição dela, que essas coisas iriam acontecer, e o suspense se coloca, tipo, meta-literariamente, né, eu acho que ninguém falou disso, é verdade. Eu tava ficando neurótico aqui, pra nossa sorte não precisa mexer em absolutamente nada, né, aquelas coisas maravilhosas que a gente não precisa nem traduzir, porque de resto todo o trabalho foi perfeitamente bem conduzido para que essas coisas pudessem se encaixar, né, para que essas coisas pudessem funcionar, mas eu não sei se isso foi uma conversa que você teve com ela, por exemplo. Olha, não, primeiro de tudo, Caetano, obrigado. Eu agradeço muito, de verdade. É uma felicidade estar aqui em troca com vocês, né, gente? Só muita felicidade. Tô até trombando quase no microfone. Mas então, a gente não chegou a ter essas conversas. Às vezes a gente brisa. Tem momentos que a gente fala, nossa, isso aqui é uma referência com tal coisa. Mas eu acho que é quando é mais referências internas do catalão que a gente se empolga, assim, geralmente. Mas com certeza a Eva é uma leitoraça, que assim, conhece muito e ela, de fato, vai fazendo colocações muito sagazes, assim. E o simbrar também veio de uma palavra no catalão que também era bem rara. Então a gente tentou manter isso. Isso que é o bacana de trabalhar com a Meritxell, e eu como pessoa, né, do Brasil e ela como pessoa da Catalunha, porque a gente entende disso dos usos. Porque para quem traduz, vocês sabem, dicionário não ajuda em nada para entender essa questão de o que se usa, em que circunstâncias, qual é a raridade de uma palavra ou outra. Então por isso que eu acho bacana. Aí até esqueci de falar num detalhe, que eu acho que eu cheguei a comentar naquele dia da conversa da Biblion, que é a Maria Mercê Marçal também trabalhou como uma tradutora, a Mônica Zgustová, para traduzir a Anna Akhmatova e a Marina Tsvetaeva para o catalão, que são as únicas traduções que você tem dessas poetas russas no catalão. Então foi bonito, porque a gente conheceu eu falou assim, a gente está fazendo que nem elas, só que no caso Catalunha é Brasil e elas eram Catalunha e Rússia. Então é bonito como essas parcerias vão se formando e como isso é fundamental para tirar que eu acho que essa calibragem da frequência das palavras é uma das mais difíceis de ter, especialmente em línguas porque o inglês tem dicionário daqueles de frequência de uso, né? E ainda assim não ajuda tanto. Não é tão bom assim. Até porque a frequência de uso vai mudando muito. O que se usava como frequente em tal época, o que se usa como frequente nessa época e em tal localidade. Então, mas a questão da Sansa a gente não tinha ainda derivado tanto sobre, mas achei maravilhoso que você colocou isso, porque realmente faz todo sentido. Mas, desculpa só monopolizar aqui, mas a gente vive falando disso em sala de aula, né? Uma coisa que eu repito o tempo todo. O dicionário pode te dar um significado, né? Mas você falou em frequência, que já é uma coisa super importante. E para línguas mais presentes na internet, o número de hits do Google te dá às vezes uma boa pista, né? De quanto uma coisa é mais comum ou menos.
Sim. Mas também não resolve, né? Porque o que Não. você precisa saber, como eu digo para os alunos, é saber que cheiro tem pro falante, né? Que textura tem, que peso tem. É uma palavra de que você quer distância, é uma palavra que é fofinha, é uma palavra que te lembra do teu avô. E isso a gente não consegue de outra maneira, a não ser, por exemplo, nesses casos de traduções a duas pessoas, com esse tipo de troca. O que ainda é muito especial, eu devo dizer, eu tenho que dizer isso, infelizmente, para alguém que traduz uma língua na qual toda construção de passado parece uma construção de futuro para quem fala português. Para mim, catalão dá nó toda vez que eu olho e digo, não, isso não é futuro, é passado. Então, Bachanar. Foi. Parece que vai, mas tá indo, na realidade. É sacanagem, eles fizeram especificamente com a gente. E aí você tem que traduzir, eu acho que já é um mérito ainda maior. Mas é exatamente aí que a gente tem que buscar, é exatamente aí que eu acho que a coisa se calibrou bem, que a coisa funcionou legal no trabalho. Sim, eu agradeço muito e agradeço a Meritxell, gente. Ela devia estar aqui também se pudesse, mas tá lá em Florianópolis. Né? É bom falar bem pelas costas. É verdade. Palmas para B. É vocês. Esse foi o 4º episódio do Clube do Livro Traduzido. Agradecemos B pela participação, ao apoio do Thiago Tizô da Arte e Letra e a todas as pessoas que participaram do evento. Acompanhe nossos encontros e leituras no Instagram, somos o Clube do Livro Traduzido tudo junto. No próximo episódio discutiremos o livro Sobre a Loucura de uma Mulher, da escritora surinamesa Astrid Roma, traduzida pela Maria Ângela Guimarães e publicado pela Companhia das Letras. O Clube do Livro Traduzido é uma iniciativa das tradutoras e pesquisadoras Emanuela Siqueira e Gisele Eberspecher. A música tema do podcast é Ocean, de Tristan Barton. Roteiro de Emanuela Siqueira e Gisele Eberspecher. Edição, Gisele Eberspecher. E se você estiver lendo algum livro traduzido, não esqueça de mencionar quem traduziu. Até logo!